Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe 3 assuntos importantes para comentar. O primeiro é a lamentável participação do general Mourão na Globo News. Depois ainda temos a deputada Bia Kicis detonando a decisão do Toffoli de anular todos os atos da Lava Jato contra o doleiro Alberto Youssef. E por fim, a decisão do Lula sobre o veto ao aumento do número de deputados. Já gostaria de começar dizendo que me arrependo do dia em que apoiei o general Mourão. O sujeito foi ao programa, criticou Eduardo Bolsonaro, ficou cheio de risadinhas e piadinhas com os militantes e ainda disse que o julgamento do Bolsonaro não está decidido, que temos que confiar na imparcialidade do Supremo, só vendo para acreditar. O senhor falou num tom nacionalista, como todo militar fala, ou pelo menos deveria falar. E diante dessa pergunta, o senhor colocaria na sua cabeça um boné escrito Make America Great Again? E o que você acha do Tarcísio, se ele errou ao colocar esse boné? Pô, Otávio, aí tu também quer me derrubar, né, irmãozinho? Pô, vamos com calma nessa aí, né? Passo essa pergunta, próxima. Senador, senão eu vou mandar pro senhor um boné do Botafogo, que o senhor não vai querer usar. Olha, então, diante disso, o senhor vestiria o do Make America Great Again, que do Botafogo eu sei que o senhor não vai vestir. Não, até visto assim, visto o boné do Botafogo, pô, em determinado momento tudo é necessário, pô, a política é assim, pô. Ou seja, então eu posso entender que bota do Botafogo, mas não bota do Make America Great Again. Obrigado. O Make America Great Again, é o slogan lá do presidente Trump, né? Tem muita, vamos dizer assim, simbiose, muitas visões comuns entre ele e o nosso grupo político, né? Então eu não vejo isso como uma atitude do Tarcísio antinacionalista, né? Mas é aquela história. O macaco que muito se mexe, ele leva chumbo. Então o Tarcísio ele tem que se acostumar que ele está em evidência e tem que tomar cuidado com algumas coisas. Nós temos que resolver. Queria lhe ouvir sobre qual é a sua avaliação sobre as ações, as atitudes e as palavras de Eduardo Bolsonaro e dessa questão entre ele e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Olha, eu tenho acompanhado, né, obviamente, a distância. Vejo que o Eduardo ele tomou, né, uma linha de ação combinada, obviamente, né, com os demais companheiros aí do partido dele, né, no sentido de buscar apoio nos Estados Unidos. E eu vejo que essa busca de apoio fora do país sempre foi tentada pela esquerda. A esquerda tinha a primazia disso aí. No nosso próprio governo, o pessoal foi lá à Corte de Haia para acusar o presidente Bolsonaro de genocídio. E já tivemos outros casos aí ao longo da nossa história. E agora tocou a vez do pessoal da direita buscar esse apoio. Então eu vejo sempre isso de uma forma crítica pela minha maneira de pensar, não é? Sou alguém que é de direita, não é? Mas acima de tudo eu volto a frisar. Os nossos problemas nós temos que resolver. Essa questão do tenente-coronel Mauro Cid, não é exatamente isso, né? Ele não disse que o Mauro Cid é mentiroso. Ele faz um adendo em relação aos benefícios do acordo. Mas essa não é a minha pergunta. A minha pergunta é sobre qual o senhor imagina que seja o papel do Supremo Tribunal Federal, uma vez que há referências à justiça, ao judiciário brasileiro, tanto na carta de Donald Trump endereçada a Lula, mencionando a questão da anistia ao Bolsonaro, quanto na questão das plataformas digitais, das chamadas Big Techs. O judiciário deve recuar em algum ponto? Nós somos críticos, né? Nós aqui de oposição, o nosso grupo é crítico de determinadas ações do judiciário, então exatamente nessa questão do artigo 19 do marco da internet, né? Nós somos críticos da decisão que foi tomada, né, pelo judiciário, então nesse caso específico. Vou me referir um pouco aí para você, Flávia, na questão do Cid, porque quando eu fui testemunha, não é, do presidente Bolsonaro, o doutor Gonet me perguntou se eu julgava que o Cid era mentiroso. Isso me acendeu uma luz amarela e agora, nessas alegações finais dele, eu enveredei muito por esse caminho. E em relação ao posicionamento do Supremo, o Supremo tem sua independência, né? É óbvio que há uma pressão toda e o Supremo ele vai ter que agora, vamos dizer assim, ele está com
todos os dados aí a respeito, ainda vão os advogados de defesa apresentar as suas defesas, tem defesas bem consistentes que eu estou vendo, né? Então nós temos um processo para seguir, eu não quero pré-julgar, como muitos de nós às vezes estamos pensando, que o processo já está liquidado e que as condenações já estão na mesa. Agora, um importante pronunciamento da deputada Bia Kicis, que de maneira corajosa expressou todo o nojo e a indignação que a população de bem sente ao ler que o ministro Toffoli aliviou mais um. Antes da fala dela, queria deixar um comentário do ministro Barroso sobre as revelações do Youssef. Vejam que diferença de postura desse Barroso de antigamente para o atual. Há diferentes formas de ver a vida e todas merecem consideração e respeito. Eu gostaria de dizer que eu ouvi o áudio. Tem que manter isso aí, viu? Eu quero dizer que eu vi a fita, eu vi a mala de dinheiro, eu vi a corridinha na televisão. Eu li o depoimento de Youssef, eu li o depoimento de Funaro. Portanto, nós vivemos uma tragédia brasileira, a tragédia da corrupção que se espraiou de alto a baixo, sem cerimônia. Um país em que o modo de fazer política e negócios funciona assim. O agente político relevante escolhe o diretor da estatal ou o ministro com cotas de arrecadação. E o diretor da estatal contrata em licitação fraudada a empresa que vai superfaturar a obra ou o contrato público para depois distribuir dinheiros. E aí não faz diferença se foi para o bolso ou se foi para a campanha, porque o problema não é para onde vai, o problema é de onde vem, é a cultura de desonestidade que se cria de alto a baixo com maus exemplos, em que todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer passar os outros para trás, todo mundo quer conseguir o seu, sem mencionar as propinas para financiamentos públicos, tudo documentado. São assolando esse país, destruindo a esperança do povo brasileiro. Não concordamos, vamos passar um pano para a corrupção. A decisão do ministro Dias Toffoli de anular toda a condenação, todo o processo do doleiro Alberto Youssef na Lava Jato. Anulou tudo, tudo. Um a um. Os condenados, os corruptos, aqueles réus confessos que roubaram, desviaram milhões, bilhões, que deram dinheiro para partidos políticos, para Petrolão, Mensalão, tudo sendo desmanchado pelo ministro Dias Toffoli. Se alguém acha que isso vai ficar assim, vai ficar barato, é bom saber que os Estados Unidos lançaram mão da seção 301, que é uma ferramenta que eles utilizam contra países cujas instituições deixam de combater a corrupção e que afetam, obviamente, os contratos também feitos com empresas americanas. Com essa seção 301, presidente, eles poderão fiscalizar contratos, fiscalizar as próprias instituições, aquilo que elas estão fazendo aqui e que geram efeitos lá fora. O Brasil, as instituições do Brasil deixando de fiscalizar e de punir a corrupção, o Brasil será considerado cúmplice da corrupção e é o Brasil que será investigado. Nós estamos sendo jogados no fundo do poço e nos tornando internacionalmente verdadeiros párias. Meu Deus, que tristeza que isso dá na gente. Porque se, de fato, a Lava Jato teve excessos, cometeu excessos, e esses excessos poderiam ter sido corrigidos, o que estão fazendo é destruir um movimento que deu ao brasileiro a ilusão e a esperança de que os corruptos seriam julgados, seriam condenados e presos nesse país. Mas hoje a gente sabe que isso não acontece mais. Enquanto o presidente Bolsonaro está sendo não processado ou julgado, como ele mesmo disse, mas linchado, vítima de um linchamento, os corruptos estão saindo pela porta da frente do tribunal, saindo pela porta da frente, tudo ficha limpa, tudo voltando, inclusive, a concorrer
na vida pública, querem ocupar mais cadeiras aqui nesse parlamento. A corrupção assolando esse país, destruindo a esperança do povo brasileiro, jogando o Brasil no fundo do poço, trazendo essa vergonha para nós que amamos o Brasil e que não concordamos em não passar um pano para a corrupção. É lamentável. Por fim, uma reportagem da militante Ana Flor dizendo que o descondenado está pensando seriamente em vetar o aumento do número de deputados, pois a imensa maioria da população é contra. Se ele fizer isso, acho que será a primeira atitude digna de elogio após quase 3 anos de governo. Não podemos compactuar com o aumento de gastos de jeito nenhum. Que a tendência é Lula vetar. E aí, a gente ficou... Uma das apurações ao longo dos últimos dias é o que estaria mobilizando o presidente a vetar. E um dos fatos é que há um grande apoio da população brasileira a um veto, a um possível veto. Por quê? Porque a população brasileira majoritariamente é contra o aumento do número de parlamentares, neste caso de deputados. A pesquisa Quest, que a gente acabou de discutir aqui, fez um recorte especificamente sobre o que a população brasileira pensa do aumento do número de deputados e é bastante conclusiva a resposta. Olha só, 85% dos brasileiros, dos entrevistados, desaprovam, olha só, 9% aprovam e 6% não souberam e não responderam. Essa desaprovação ao aumento do número de deputados, ela é especialmente maior no público masculino, nas pessoas de mais alta renda e também ela se divide bem entre, por exemplo, quem lá em 2022 apoiou o ex-presidente Bolsonaro e quem apoiou Lula. Por que isso é importante? Porque ao fazer um veto, Lula também poderia estar olhando para ampliação de apoios numa população que não o aprova, que não aprova a sua gestão. Acho interessante um outro dado que a pesquisa Quest traz, que é sobre o conhecimento dos brasileiros a respeito do fato de o Congresso Nacional ter aprovado o aumento do número de deputados. E aí a gente olha aqui, a pergunta foi se conhece que o Congresso aumentou de 513 para 531 deputados e 53% dizem saber. 53% dos entrevistados afirmam que conhecem essa medida aprovada pelo Congresso, 44% não conhecem, 3% não sabiam. Quer dizer, a população brasileira acompanhou isso. Mais da metade dos brasileiros dizem saber que isso foi aprovado no Congresso, só que 85% reprovam. Então, há sim, no cálculo do governo, apesar de o início de uma crise grande, este fato de que vai poder aumentar, quem sabe, a popularidade de Lula. É o que busca o governo, sem falar em tudo isso que a Elisa trouxe, que é um embate com o Congresso e o fato de Lula ser contrário também ao aumento do número de deputados. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Só o fato de o general Mourão ter sido vice-presidente militar e não estar envolvido no inquérito do suposto golpe já diz muito sobre de que lado ele está nessa luta. Ficar de risadinha com os militantes que trabalham para o desgoverno enquanto seu amigo está a poucas semanas de ser preso injustamente é uma vergonha. Falando em vergonha, mais uma vez o Supremo livra um corrupto da Lava Jato. Vale lembrar que ele confessou e revelou que a propina financiou a campanha da Dilma. Vejam como o mundo dá voltas. Essa matéria é do Reinaldo Azevedo, que na época chamou isso de mar de lama. Hoje ele é mais um serviçal do desgoverno. O que vocês acham, pessoal? Será que Lula vai comprar essa briga com o Congresso e vetar o aumento do número de deputados? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.